Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente nesse final de semana através dessa palavra, hoje dia 28 de setembro. Que essa palavra possa chegar ao seu coração no tempo certo e produzir em você fé e esperança de que dias melhores virão sim. Vamos lá? Vamos para mais uma breve palavra? Hoje o texto para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor e evangelista e historiador também Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 9, a partir do verso 37. Diz assim: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente, quase nunca o deixa em paz. Suplica que seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse Jesus ao homem: Traga-me o seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio derrubou-o no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro e curou o menino e devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Glória a Jesus por essa palavra, irmãos. Esse foi um dos textos que o Senhor mais me trouxe durante todo o meu deserto. Ele é riquíssimo em aplicações e Lucas, como médico, faz questão de mostrar que esse menino ele passou por algumas enfermidades causadas no âmbito espiritual. Mas o detalhe é que é logo depois deles descerem do monte. Eles, na verdade, Tiago, Pedro e João. Alguns dos discípulos, e ele encontrou eu creio que eles se encontraram com todos os discípulos no pé do monte, e muitas pessoas vieram ao pé do mestre pedindo por milagres. Muitas pessoas, multidões e multidões, Jesus arrastava. As pessoas vinham com a esperança de ter uma melhoria de vida. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Começa falando assim, no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Sempre lembro vocês e gosto de relembrar para que venha ficar bem fixo em nossa mente. Esse monte em questão era o Monte da Transfiguração. Na minha opinião, o maior culto celebrado sobre o planeta Terra até hoje. O culto mais highlight, porque Moisés e Elias apareceram junto com Jesus, que mostrou a sua glória para Pedro, João e Tiago. Mostrou toda a sua glória, as suas vestes ficaram resplandecentes. Em outro texto chega a falar que nenhum lavandeiro poderia deixar a roupa de Jesus tão branca como ele ficou. Ele resplandecia, a brilhante, resplandecente luz da manhã. Esse é o Senhor Jesus, que ilumina os nossos caminhos. E Pedro, João e Tiago tiveram a oportunidade. Ali, Deus, o Pai, apareceu e falou: Este é o meu filho amado, ouçam-no. E logo depois que eles desceram, aconteceu isso que nós lemos. Desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro. Por quê, irmão? Porque sempre depois que tivermos uma experiência, virá o exercício da fé. Depois da visão, virá o exercício da fé. Por isso que eu falei para vocês, porque o monte fala justamente de nós mudarmos o nosso foco de visão, de conhecer a vontade de Deus. Mas não se engane, irmão, depois de uma experiência, minha irmã, virá o exercício da fé. Veio muitas pessoas para serem curadas, talvez pessoas que até estivessem precisando do mesmo que nós estamos precisando de Jesus, mas o Senhor colocará pessoas do nosso lado. Olha, em Tiago capítulo 1, versículo 3 fala: porque quando a sua fé é provada, a perseverança... Não, capítulo 2, meus irmãos, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e provações, então considere isso motivo de grande alegria. Porque quando a fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer.
Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A perseverança, irmão, também é obediência, uma obediência que vem por meio da fé. Não é fácil perseverar em meio aos conflitos, em meio de pessoas que precisam de ajuda, quando nós estamos caminhando e também buscando algo do Senhor. Não é, não é. Era o que aqueles discípulos viveram. E na multidão se destacou um. A palavra fala no versículo 38. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Irmão, esse homem, pelo que parece, ele está bastante desesperado. Por quê? Porque ele gritou. A palavra fala que ele gritou. E segundo, Lucas relata que era o único filho dele. Os homens que eram responsáveis na Israel antiga, naquela época lá, para levar o legado da família. Quando se perdia um filho, era motivo de muita vergonha. Poderia ser até excluído meu irmão, minha irmã, vamos dizer, das rodas sociais. Poderia ser tratado e rejeitado, poderia ser tratado até mesmo como um julgamento de Deus. E todos nós, irmãos, todos nós, como esse homem aqui, temos os nossos conflitos internos. Todos nós temos aquele verdadeiro dilema da nossa alma. Todos nós. E muitas vezes vai ser necessário chegar ao extremo para que nós venhamos a clamar. Por quê? Aquele homem, ele passava por muito tempo. Quando vai falar no Evangelho de Marcos, a palavra fala que antes do Senhor Jesus curá-lo, e lá eu trata como um menino epilético, aqui na minha Bíblia trata como um menino possuído por um demônio. O Senhor Jesus para tudo e olha para o homem e fala: há quanto tempo ele vem passando por isso? Há quanto tempo, meu irmão? Há quanto tempo, minha irmã? Isso que vem acontecendo na sua vida, que você já identificou, que é obra do inferno. Há quanto tempo você tem passado? Há quanto tempo isso tem acontecido? Foi o que ela perguntou, e por isso esse homem gritou. Por quê? Porque há muito se vivia um ciclo repetitivo do inferno. Há muito se vivia um ciclo repetitivo do mal. Nós devíamos chegar ao pé do Senhor Jesus e clamar, confessar, mesmo que traga vergonha, mesmo que seja algo que nós não queremos mostrar para o outro. Eu creio no meu coração que esse homem não queria mostrar a dificuldade que o filho ia passando, porque mesmo assim ele poderia ser tratado mal. Olha, em Salmo 86, versículo 1 fala: ó Senhor, incline os seus ouvidos e responda-me, pois estou fraco e necessitado. Eu gosto da versão Ferreira de Almeida, quero ler com vocês. Fala assim, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. E todos nós estamos nessa condição, meu irmão, diante do Senhor. Precisamos a dor que nós estamos passando precisa gerar o clamor. Precisa gerar a petição ao Senhor. Precisa que chegue aos ouvidos, e muitas vezes vai ser necessário gritar, porque, irmão, quantos pedidos o Senhor Jesus você acha que ele atende por dia? Quantas pessoas estão em sua volta? Mas esse homem que foi atendido no meio da multidão. E faz sentido, porque olha como ele era atacado. Fala assim, olha o que ele fala: um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente, quase nunca o deixa gritar. Eu quero primeiro pegar essa parte, irmão, que um espírito impuro se apodera dele. Esse menino não tem controle da vida dele. Esse menino, ele não consegue tomar as próprias decisões. Esse menino, ele sofre quase todos os dias. A palavra fala que quase nunca deixa em paz. Então, às vezes, está fumando maconha, mas é o diabo que está colocando para fumar maconha. Às vezes, está traindo, às vezes, está mentindo, mas é o diabo que está se apoderando da língua. Tamanha foi a quantidade que esse menino viveu de horrores. Tamanha foi a quantidade de, maldade que ele vivenciou, de dor, de angústia provocada pelo inferno. Mas a palavra fala que ele faz o gritar, irmão, e eu só conheço
três formas que fazem nós gritar. Primeiro, nós gritamos quando nós queremos intimidar alguém. Segundo, como no caso do próprio pai, que é justamente quando nós sentimos muita dor, quando nós não estamos aguentando mais de dor. E terceiro, é em momentos de alegria, comemoração. Se algum irmão me lembra de mais alguma coisa, pode me lembrar, mas é nesse momento. Ou então quando nós queremos chamar atenção. Quarto, quando nós queremos chamar alguém que está longe. Mas nesse caso aqui, irmão, eu creio que é intimidação e dor. Satanás não quer desapossar. Então o diabo age com intimidação, e aí a palavra fala que ele quase nunca o deixa em paz, ele tira a paz da casa, da família, e sacode-o violentamente, e faz espumar pela boca, que era justamente o que da outra palavra fala que ele é o menino epilético. Então o diabo age com intimidação, enfermidade, meu irmão, e guerra, sabe, falta de paz. E as enfermidades, meu irmão, o que é? É um sinal de morte. Toda enfermidade, todo o efeito colateral que é trazido por uma enfermidade é sinal de que nós estamos adoecendo, caminhando para a morte. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala assim, ó. Quero puxar esse versículo com vocês. A palavra do Senhor Deus, ela não falha. Diz assim: estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. E só existe duas formas, irmão. Só existe duas formas do diabo tomar conta dessa casa: pecado. E segunda, permissão de Deus, como no caso de Jó. Mas a permissão de Deus vem em caráter de provação, e ela está muito mais para exceção do que propriamente a regra. Por isso eu creio que o Senhor Jesus tratou com o pai desse menino. Eu creio que o pecado era do pai. O Senhor Deus fala que entregaria até a terceira e quarta geração para todos aqueles que o desobedecessem. Esse menino era casa de demônios, não conseguia ficar em paz. Esse menino era casa, sabe, era casa abandonada, como o Senhor Jesus disse. Por isso ele não conseguia ter o controle do seu próprio corpo. O diabo se apoderava, mas o pai conseguia já ter essa visão espiritual. Então nós precisamos estar alertas e vigilantes, porque o inimigo ele procura quem ele possa tragar, e é só numa boca. Pedro chega a falar que é o inimigo nosso, irmão. O nosso inimigo é o diabo. Então às vezes está traindo, irmão. Às vezes está mentindo. Às vezes está perseguindo. Mas é o diabo que se apoderou. Diante de tanto pecado não confessado, pecado. Continuou pecando e achou que não ia ter consequência. Até que o diabo toma conta completamente da mente. Olha, e no versículo 40 fala: supliquei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Irmão, aqui a gente precisa compreender que todos nós que andamos com Jesus, todos nós que somos discípulos, nós devemos ter uma evolução. As pessoas vão nos procurar, não porque nós somos bonitinhos ou porque nós somos cheios de poder, é porque nós andamos com Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque se anda com Jesus, deve ter a mesma atitude que o mestre. Não é o que fala em Filipenses 2:5? Então nós devemos estar prontos. Prontos para quê, irmão? Quando o Senhor Jesus fala na outra versão de Marcos, ele fala que os discípulos não conseguiram expulsar porque tem uma classe de demônios que só sai por meio de oração e jejum. O que o Senhor Jesus está falando? Por meio de intimidade, irmão. O Senhor Jesus fala que os discípulos, em Marcos capítulo, se eu não me engano, 11, ele vem falar que os discípulos não jejuariam naquele momento porque o noivo estava com eles, mas chegaria um momento em que o noivo seria tirado e eles teriam que jejuar. Por quê? Para que viesse preparar a casa, para receber o Espírito Santo. Jesus, a palavra fala que desfazia as obras das trevas pelo poder do Espírito Santo. Então, se nós andamos com Jesus, as pessoas vão ter essa expectativa que esse homem teve.
E muitas vezes nós poderemos decepcionar. Por quê? Porque o Senhor o inimigo debaixo dos nossos pés. Em Romanos 8, versículo 19, fala que há toda a criação. Toda a criação, meu irmão, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Tem algum filho aí? Hã? Tem algum filho aí pronto para o embate, irmão? Vambora! Olha, Jesus mostra o porquê que não aconteceu, irmão. Fala, Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando terei de suportá-los? Ou seja, até quando terei que ficar ensinando? Até quando terei que falar a mesma coisa? Por que vocês não creem? Por que o fermento dos fariseus, a incredulidade está entrando? Isso aqui era claramente porque quando os discípulos, na versão de Marcos, se eu não me engano, ou de Mateus, fala que quando os discípulos chegaram, eles começaram a discutir com os fariseus sobre grandeza, sobre medida, no reino dos céus, irmão. Agora, como que acontece o enchimento do Espírito Santo, irmão? Paulo vai dizer em Efésios 5,18 que é por meio da fé, irmão. Ele vai falar assim, ó, não vos embriaguei com vinho, mas se embriaguei com o Espírito Santo, irmão. E aqui nós precisamos fazer uma ressalva. Por quê, irmão? Ele fala, enchei-vos do Espírito Santo. Se a palavra fala, enchei-vos do Espírito Santo, irmão, nem precisa ficar fazendo muito barulho, enche, Senhor, enche. Não. Já é um desejo de Deus. Deus quer encher os seus filhos. Conforme fala em Lucas, capítulo 11, versículo 13, irmão. Ele deseja nos encher do Espírito Santo. Ele fala assim, ó, vocês que são maus, o Senhor Jesus falando para os discípulos em Lucas 11, 13, vocês que são maus, quando o filho de vocês pede alguma coisa, vocês não dão coisas boas para ele? Quanto mais o Pai que o pede, lhes dará o Espírito Santo. Então é desejo de Deus encher toda a igreja com o seu Espírito. Isso não é algo peculiar a um ou outro, ou uma pessoa, né, irmão? É por meio de oração e jejum que nós chegamos a essa questão. Por quê? Porque a oração e jejum vai nos esvaziar de nós mesmos. Irmão, não tem como eu querer encher um copo de suco de laranja, sendo que ele está cheio de leite ainda. Eu preciso jogar para fora aquilo que tem. Por isso o Senhor Jesus tratou com aquele homem. Aquele homem precisava ter esvaziado essa casa que estava cheia de demônios. Tem muita gente que precisa se esvaziar para que venha ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. A palavra fala. Então disse o homem, traga, meu filho. Ele deseja, irmão. Ele deseja. É um desejo do coração de Deus que todos sejam livres do inferno. Tragam-me um menino. Olha o que diz em Atos 4, do versículo 31 ao 33, uma oração desses líderes que estavam sendo preparados agora. Fala assim, ó, depois dessa oração, eles fizeram uma oração. Vamos ler aqui a oração, vamos ler no 29. Fala assim, agora, Senhor, preste atenção às ameaças deles e conceda aos seus servos que anunciem a sua palavra com coragem. Estenda a mão para curar e realizar sinais e maravilhas pelo nome do seu santo servo, Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido. Raba da soia, derica manda raba da chaia, sacudido. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a mensagem de Deus. E junto com a mensagem, irmão, vem cura, vem libertação. Poder de Deus, Ele quer derramar sobre a sua igreja. Mas a gente não quer preparar. Nós não queremos, irmão. Nós só queremos receber o poder. Jejum e oração. No versículo 42, ele trouxe o menino. Quando o menino se aproximou, o demônio derrubou no chão, numa convulsão violenta, irmão. Vai piorar muito antes de melhorar. Alguém aqui precisa ouvir isso, porque está querendo desistir. Desiste não. A coisa vai ficar muito feia. Vamos ler novamente? Quando o menino se aproximou, o demônio derrubou no chão, numa convulsão violenta. Antes de cumprir o propósito, vai ter violência. O diabo vai reagir, não vai entregar pacificamente, não. Não há paz sem guerra. Não há paz sem guerra.
E a nossa guerra, irmão, não é contra seres humanos, é na oração. Olha, eu gosto de Marcos, capítulo 10, versículo 47, o cego Bartimeu. Esse irmão tinha voz, só que estava cego, queria andar, estava sendo rejeitado, muitas vezes humilhado. Em Marcos 10, 47 fala: quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí o que aconteceu, irmãos? Até os discípulos, junto ali com a multidão, começaram a gritar: cala a boca. Alguns gritaram: cala a boca dele. Porém ele clamava ainda mais alto, sem parar: o filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe por quê, irmão? Eu sei por quê. É porque entrou em conformação. Agora tem muita gente que se conforma com o seu estado, sabe? E aí continua a mesmice, vivendo ciclos repetitivos. Olha, irmão, um dia eu ministrei uma irmã na igreja e eu falei para ela: você precisa se conformar. Você está conformada com a sua dor. Tem muitas pessoas, sabe? Vai saber o que esse cego viveu. Na humilhação, a palavra fala que ele estava na beira do caminho. Ele era cuspido dia após dia, porque eles tratavam como um julgamento de Deus o que ele estava vivendo. Mas Deus queria curar ele. Queria curar, irmão. Como quer curar todos nós. Mas é necessário rabaço e andaraia clamar. Ele clamou mais alto, irmão. Deixou de se importar, porque a vontade de viver o novo era muito maior do que, sabe, as rejeições e os pedidos para que ele calasse-se durante a trajetória até Jesus, que ele ficasse. Por quê? Porque só ele sabe a dor que ele vivia. E eu falei para a irmã um dia na igreja, falei assim: você se conformou com a sua dor, sabe? Tem pessoas que estão conformadas com a dor. Não, vai doer, mas vai passar daqui a pouquinho, sabe? O diabo continua atormentando, continua colocando, sabe, doença, continua destruindo a família, e a pessoa não clama. Nerebanda soia, está acostumado com a dor, está acostumado com a ação do inferno. Não se acostume, não se conforme, não se conforme. Recabanda soia, andaraba na caia, vai piorar muito antes de melhorar. Bartimeu, quando Jesus ouviu, parou na estrada: diga que eu venho para cá, anime, disseram ele, venha, ele está o chamando. Bartimeu arrancou a capa, irmão. E assim foi o que aconteceu, porque quando Jesus viu ele, falou: porém repreendeu o espírito impuro, curou o menino e devolveu-o ao pai. Não vai te devolver nada doente, não vai te devolver nada de qualquer jeito, vai te devolver com vida pulsante, a vida de Deus. Raba da soia, repreendeu, arrancou o mal, curou, limpou, porque era um espírito impuro, cheio de impureza, cheio de coisa, cheio de pecado, ficou ali os requisitos do pecado. É por isso que tem muita pessoa que ainda, sabe, continua pecando no mesmo pecado, porque não passou pela lavagem do sangue do Cordeiro, que santifica, que limpa, que lava as vestes, que lava o nosso corpo de toda impureza, que o inferno, por onde ele passa, ele deixa. É um espírito impuro. Nerecamanda soia. E essa, meu irmão, é a recompensa dos insistentes, a recompensa daqueles que são ousados, como esse pai e como Bartimeu, meu irmão. E você terá uma recompensa pela tua insistência, porque em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que aquele que, meu irmão, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Não vai vir de qualquer jeito, não. Vai expulsar o mal, vai curar, limpinho. O que você tem orado? Marabassoia. Vai te surpreender, vai te surpreender. Creia nisso. E olha o que vai acontecer. Entenda. Por que a sua história está desse jeito, tão tribulada? Entenda. Todos se espantavam com a grandiosidade do poder de Deus, meu irmão. Enquanto os discípulos estavam discutindo grandeza com os fariseus, irmão, com aqueles que se achavam grandes, Jesus estava lhe mostrando na simplicidade, na humildade, o que é grandeza de verdade. Porque Deus nos chamou
para viver em grandeza, para que as pessoas vejam a grandiosidade do nosso Pai Celeste, se espantem através da manifestação dos filhos de Deus. Levante-se, levante-se. Olha, Daniel 11:32, eu quero ler com vocês na versão Ferreira de Almeida, a parte B, fala assim, ó: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Em outra versão fala, se tornará ativo. Derecamanda soia. Tapará por quê? Você quer ver as pessoas espantadas do seu lado? Coloca o seu joelho no chão, irmão. Coloca o seu joelho no chão, minha irmã. Tem recompensa para quem ousou e além. Fará proezas. Derebanda soia. E o cordeiro tem sim recompensa grande, inesperada para quem crê. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor. Tchau, tchau.